Você pode dizer que um professor é bom só porque ele tem um monte de diplomas? Pense bem. Vamos falar nisso hoje? Bem, o fato de um professor ter muitos diplomas significa que ele estudou por muito tempo e isso é excelente, ponto positivo para ele, porque quanto mais técnicas diferentes ele aprender, mais ele vai poder ensinar o aluno dele, até porque cada aluno aprende de um jeito diferente. Eu já tive alunos que têm muita facilidade para audição, mas não conseguem memorizar nada, então você precisa trabalhar melhor essa parte de memorização no caso dessa pessoa visual. Eu já tive outros alunos que tinham problemas de dislexia, e aí você tem um outro método de ensino para esse aluno específico. Eu já tive alunos com as mais diversas necessidades, e aí fica a pergunta: só o fato de eu ter um monte de diplomas e conhecer um monte de técnicas já me qualificaria como uma melhor professora? Não é bem isso. A capacidade de um professor ensinar um aluno da maneira mais fácil e simples possível é o que, na minha opinião, diz que um professor realmente é bom. Existem muitos professores, inclusive em faculdade, eu ouvia isso muito da boca dos meus alunos, a maior parte de engenharia. O cara sabe muito, esse professor é muito inteligente, mas ele não consegue transmitir nada, ele sabe para ele. E o que é que adianta saber só para ele? Ele precisa saber passar para os alunos. Ele precisa conseguir fazer com que os alunos entendam o mesmo ou muito próximo daquilo que o mestre ensina. Então, eu acho que é função elementar, é função básica de um professor conseguir transformar todo esse ensinamento numa maneira muito fácil, muito fluida, porque aí o aluno consegue aprender, ele se apaixona por aquilo, vai mais a fundo e adquire o conhecimento, o vocabulário, todo esse aprofundamento que você, professor, tem. Agora, se você já começa, e eu vejo muito isso, vai explicar gramática e por que é que um aluno odeia gramática em português e em inglês? Porque é um tal de ficar falando com termos técnicos sobre algo que o cara não conhece. Vai falar de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O cara não sabe nem o que é sujeito, o que é objeto direto. Como é que ele vai entender o que é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Não vai entender. Então você precisa começar do básico. Se você é professor, comece do básico. E se você é aluno, procure um professor que consegue explicar da forma mais simples possível. Eu já trabalhei num escritório, eu trabalhei muitos anos em área de tecelagem, área de metalúrgica como secretária, e eu ouvia muito do pessoal: olha, o engenheiro X vem aqui treinar vocês, blá 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 blá, e aí depois de uma semana do curso o pessoal saía meio voando e de repente surgiu um comentário: eu vou perguntar para o Zé que mexe na máquina porque ele sabe explicar de um jeito bem simples. O Zé da máquina não teve estudos, talvez ele não tenha tanto conhecimento aprofundado como tem o super engenheiro que foi lá explicar todo o procedimento. Mas o Zé consegue explicar de um jeito muito simples que todo mundo consegue entender. E é aí que ele ganha a simpatia e até a compreensão de expert num assunto por causa disso. Então, às vezes, não só o fato de alguém ter um monte de diplomas ou ter estudado muitos anos o faz melhor professor do que outros. O que é essencial para um bom professor, além dos estudos dele, é conseguir transmitir com muita objetividade, com muita facilidade e clareza o que ele está tentando explicar. Porque se você explica com um vocabulário muito difícil, com termos que não fazem parte do cotidiano desse aluno, ele não vai conseguir entender. Então a dica que eu dou para todo professor: pense que você tem na tua frente, não interessa se você tem o diretor da empresa na tua frente. Imagine que você está explicando isso para uma criança de 5, 6 anos de idade. Como você explicaria? Usando termos difíceis que você aprendeu depois de anos de faculdade ou de uma maneira bem simples? Todo mundo aprende gramática. A questão é como você aprende. Quando você aprende do jeito certo, de uma forma muito simples, muito clara, muito dinâmica, você entende, incorpora e não esquece. Quando você só aprende a decorar uma frase que tem um determinado significado para o cara que está lá no topo dos estudos,
não vale nada para você, você vai esquecer no dia seguinte, passa a odiar a gramática, fala isso para todo mundo, e aí o cara que nem sabe o que é gramática vai dizer que odeia gramática também. Então, se você é professor, pensa no que você está explicando, como você está explicando, e se você é aluno, presta atenção, conversa com o seu professor. Está explicando de um jeito muito difícil? Conversa com ele. Olha, eu não entendo esses termos difíceis, por favor, me ensine de uma forma mais fácil. Às vezes você tem, inclusive, que ajudar o professor, porque ele foi tão acostumado a falar tudo de uma maneira tão linda, tão difícil, tão erudita, que ele esquece que na frente dele, ele não tem o professor doutor que veio da Inglaterra. Ele tem o aluno, que eu já tive aluno, inclusive, que vendia frutas na rua. Como é que eu vou explicar termos dificílimos para ele? Não é dessa forma. Então vamos pensar bem, escolha bem, ajude o teu professor. Olha, professor, fale comigo. Quando você for explicar alguma coisa de como é que usa isso, por que usa aquilo, pensa que você tem na tua frente uma criança. Pensa que está explicando isso para uma criança, para o teu filho de 5 anos de idade. E aí talvez isso ajude o teu professor a redirecionar a forma como ele está te explicando. E se não ajudar, aí você vai procurar um outro, porque eu te aconselharia a fazer isso. Eu faria isso. Então essa é a minha dica de hoje. Se vocês gostaram do assunto, se tem perguntas sobre isso, é só deixar um comentário aqui embaixo. Não se esquece de curtir a página do Facebook ou se inscrever no canal do YouTube. Clica no sininho, recebe a notificação toda semana quando eu tiver com um vídeo novo. E eu vejo vocês na próxima semana. Bye!